Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? A dica de maquiagem de hoje é pra você que sempre tem aquela dificuldade na hora de aplicar o corretivo. Por um acaso, assim, já aconteceu de você aplicar nessa região aqui abaixo da área dos olhos e sentir que deu aquela craquelada ou então sentiu que deu uma marcadinha nas linhas de expressões? Então já fica ligada que esse vídeo é pra você. Só que antes da gente começar essa dica topzera que tá realmente muito incrível, bora colaborar aqui no canal, lindona, deixando seu joinha master nesse vídeo, que daí você ajuda o meu canal a crescer. Já aproveita pra se inscrever, que daí você não perde nenhuma dica que eu solto aqui durante toda a semana. Combinado? Então bora pra dica. A primeira dica que eu preciso te contar, inclusive pra você que já é veterana aqui no canal, provavelmente escutou eu falando aqui muitas vezes, né? Que é sobre hidratação. Você não pode deixar de fazer aí na hora de se maquiar, entendeu? Principalmente quando a gente tá falando sobre a área dos olhos, que vamos combinar que é uma região que a gente quer cobrir as coisas tudo aqui, né? Então tem essa coisa aqui da olheira, a questão que a gente quer também às vezes dar uma disfarçada numa linha de expressão ou outra, aplicando um primer, um camufladorzinho que a gente costuma aplicar ali, um laranja, um verde, um roxo, dependendo dali da cor, né, tonalidade que a olheira está. Tem base, tem corretivo, tem um monte de coisa. Então se a gente não hidrata essa pele para receber toda essa maçaroca aí que a gente vai fazer, sem contar no pó que a gente sela no final, como é que a gente quer que essa pele aguente, né? Sem craquelar, sem marcar, sem nada. E eu vou mostrar para vocês um hidratante que eu particularmente tenho gostado bastante. É um investimento alto? Digamos que sim. Tem 15 ml. Às vezes a gente acha que é pouco, mas para a área dos olhos é só um pouquinho que a gente aplica. Ele contém FPS 15, que a gente aplica protetor solar nessa área, né? Mas se a gente pensar ali na questão de maquiagem e tudo mais, é sempre bom dar um plus a mais na questão da hidratação. Claro que você também pode usar qualquer outro hidratante, mas achei legal trazer no vídeo de hoje de novidade para vocês, que eu ainda não tinha falado dele, se não me engano, Hyaluron Filler, que é esse daqui, que ele é a base de hialurônico da Eucerin, e a gente coloca pouquinha quantidade, ó, vocês vão ver o que eu tô falando, faz todo sentido. Olha só, essa quantidade você já consegue espalhar bem. Olha como ele já dá uma rendida bastante, ó. Pode trazer inclusive esse hidratante aqui, ó, para essa região também do cantinho interno dos olhos até aqui, ó. E esse produto eu acho legal porque hidrata muito por conta desse hialurônico. Tratamento, basicamente, né? De qualquer modo, eu tenho esse daqui da Nivea, que eu gosto muito também, que eu sempre venho mostrando aqui pra vocês no canal, que ele tem uma textura bem fininha. Vou aplicar até desse lado aqui, ó. O outro parece ser consistente, mas ele não é, ó. Fica bem certinho. Esse aqui demora até um pouquinho a mais pra secar que o outro, por ele ser mais fino, né? É uma composição mais à base de água. Esse aqui já tá até sequinho, eu sinto bem pouquinho ele na pele. Então, você já entendeu até aqui que precisa hidratar essa região para não deixar a marcação e também evitar que a sua maquiagem craquele na área dos olhos aí devido à aplicação de corretivo, base, aquele monte de coisa que eu falei para vocês. O corretivo que eu vou usar hoje, eu tenho gostado bastante por ele ser bem fininho, é esse daqui da RK, marca Ruby Kisses, que inclusive tem resenha dele aqui no canal, não somente desse corretivo, mas também da base. No único vídeo, assim, uma resenha bem completaça mesmo. Se você não teve oportunidade de ver, vou deixar o link dessa resenha disponível no final desse vídeo para você assistir depois. E a escolha do corretivo faz muita diferença para essa questão de marcação de linhas finas. Porque pelo seguinte, se você escolher um corretivo muito denso, uma textura ali mais espessa, mais marcado vai ficar. E também tem a questão dele ser mate. Corretivos mate, para quem tem linha de expressão acentuada, não dá, porque vai ficar seco, vai evidenciar ainda mais, tá bom? Então, para você que tem muitas linhas fininhas nessa região, uma pele mais madura, opte por corretivos que tem uma textura mais hidratante. Ah, Jéssica, mas eu não gosto de corretivo que fica brilhando, sabe? Corretivo muito hidratante, minha pele é muito oleosa, não sei o quê. Então, opte por um semi-mate e não por um mate 100% ali de acabamento, tá? E também dá uma dosada ali na quantidade de pó quando você for finalizar. A gente já vai para essa parte do pó logo mais quando a gente fizer a aplicação do corretivo. Quando você for aplicar, uma dica bacana, tire o excesso para não vir com muito produto. porque muita quantidade de produto também pode fazer com que o seu corretivo fique acumulado nessa parte aqui dos olhos. Dosar a quantidade de corretivo também faz total sentido. Percebam que eu vou aplicar um pouquinho aqui e um outro pouquinho aqui. Não fiz aquele triângulo todo, que vocês devem já ter visto muito por aí, pelo seguinte: quando a gente desce muito aqui tudo, com essa ideia, finalidade que as pessoas falam, de fazer toda aquela coisa de clarear, a gente coloca muita quantidade de
produto. Até porque quando a gente clareia muito essa parte aqui, não fica tão natural. E eu tento escolher sempre um corretivo que seja o mais próximo da minha pele. Até porque fica muito mais fácil para retocar depois, se eu precisar ali em algum momento do dia. É mais fácil de esfumar combinando com o tom ali da base aplicado próximo ao tom da minha pele. O máximo que eu posso fazer é igual esse tom aqui que tá um pouquinho mais claro ali, um meio tomzinho mais claro que a minha pele, que aí tá tudo bem também. Escolher a cor do corretivo é mega importante. Fique atenta a isso, tá bom? Forma de aplicar este corretivo. Existem algumas formas aí que você pode fazer e que você já deve provavelmente ter visto, que é vir com o dedo, dando batidinhas, e aí você vem firmando esse corretivo, ó. A ideia é você vir com batidinhas mais concentradas, e aí ele já vai ficando ali por si só. Ou então, você pode usar uma esponjinha, a minha tá meio sujinha que eu tava gravando outro vídeo pra vocês. Essas que tem uma pontinha assim, acaba sendo muito mais fácil para você encaixar abaixo dos olhos. Uma dica legal quando você estiver nessa região é você olhar para cima, porque quando você olha para cima ajuda a fixar o corretivo. Sentir dificuldade sem espelho, espelhinho de mão, olha para cima e faz a fixação do produto. Existe também uma outra maneira que é você usar um pincel desses mais firminhos que ajudam a fixar melhor. Você também vem com batidinhas, aliás, todas as técnicas aqui, as 3 que eu tô mostrando pra vocês de como aplicar fixando o corretivo na pele, são sempre com batidinhas, tá? Nunca arrastando pra não tirar esse corretivo do lugar. Lembrando que eu tô fazendo a aplicação deste corretivo sem nenhuma preparação da pele de base, somente corretivo, pra vocês verem. Olha lá. A diferença que já dá, né, gente, de um lado pro outro. E olha que não foi aplicado nem base, somente o corretivo, né? E vocês viram a quantidade que eu coloquei? Pouca quantidade. Eu tenho linhas fininhas, bem pequenininhas, assim. Eu tenho essa daqui, que é uma maior, que é uma mais profunda, que é essa da dobrinha, assim, abaixo da pálpebra, quando eu vou sorrir. Ou quando eu faço assim, nesse cantinho. Então, pra você que tem linhas mais densas, mais profundas, eu acho até mais interessante você usar um pincel do que a esponjinha. Porque a esponjinha, dependendo da maneira que você aplicar e não tiver um certo cuidado, quando você não tem muita habilidade, tende a não fixar direito. Você pode acabar não tendo uma boa espalhabilidade, controle. Então, um pincel, às vezes, mais firme, ó. Esse aqui não tem nem marca, gente. Eu comprei, sei lá onde foi. É um pincel que eu paguei bem baratinho. Desses de kit, sabe? E ele foi tão barato que os outros saíram todas as séries, só restou desse. Por exemplo, essa linha aqui, digamos, é a mais profunda, né? Que eu tenho. Então você imagina, se é uma linha de expressão mais assim, mais acentuada. E aí eu vindo com a esponjinha, ó, fica mais difícil para fazer a fixação. Então com o pincel seria mais fácil. Agora para poder selar este corretivo, o que eu gosto de aplicar? Um pó fino, solto. Você pode usar sim o pó compacto, mas o pó compacto, ele tende a ter uma pigmentação a mais para poder camuflar melhor a pele e acaba pesando um pouco a mais na pele. Principalmente falando dessa questão de linhas de expressões. Lembrando que quanto menos pó você colocar, menos marcação de linha de expressão você vai ter, sendo elas finas ou não. Porém, todavia, entretanto, independente da quantidade de pó que você colocar sobre essa região, sendo essa região com linhas, vai marcar um pouquinho que seja. Porque linhas de expressão, gente, não tem como. É uma expressão, o próprio nome já diz, vai acabar marcando um pouquinho. Mas para ficar craquelando, marcando a ponto de ficar estranho, né, que a pessoa que tá te olhando vê de longe, aí isso não, só se você colocar muita quantidade de pó, muita quantidade de corretivo e os dois juntos e virar aquele fuzuê todo. Então você vai fazer o seguinte, pega um pincel, ao invés de usar aquela esponjinha, sabe, para aplicar, porque vem menos quantidade, tira o excesso, você olha para cima, faz assim, ó, pouca quantidade e depois vem tirando o excesso com a mão bem leve. Ah, Jéssica, mas não selou totalmente, eu acho, porque você colocou pouco produto, não colocou muito. Lembra que eu falei quanto mais produto, maior é o risco de marcação? Então é isso. Ou você coloca menos, marca quase nada e leva o pozinho, vai retocando com você, ou você coloca uma quantidade maior, sela bem, bota um monte, só que, né, tem o lado ruim de ficar sorrindo e marcando
marcando as linhas. Você pode ver que, ó, eu tô passando o dedo e não saiu nada de produto. Ah, mas não tem base, só tem corretivo. Que seja, tem um produto cremoso aqui. Eu acabei de selar com vocês. Um pouquinho só de produto que eu apliquei já selou. Até porque se eu havia colocado pouco produto, no caso corretivo, não havia necessidade de colocar muito produto, no caso o pó depois, para poder selar. Esse lado eu apliquei só o corretivo, né? Desse outro aqui, vou colocar até uma base um pouco mais escura, vir com a esponjinha, ó, tudo é quantidade. Vocês viram que eu não coloquei muito, né? Já deu uma leve camuflada. Vou esperar secar um pouquinho, que é muito importante, tá, gente? Tudo que a gente aplicar na pele, que é líquido, que é cremoso, a gente tem que esperar secar. Enquanto tá secando aqui, eu preciso falar pra vocês que esse tema do vídeo de hoje foi uma amiga inscrita nossa aqui do canal que trouxe de sugestão, a Paty, que tava com essa dúvida de por que será que o corretivo que quando ela aplicava, porque agora ela tá assistindo esse vídeo e vai aprender a maneira certa, né, de aplicar daqui pra frente, porque que marcava muito as linhas finas de expressão dela. E eu achei essa sugestão de vídeo muito bacana, quis trazer aqui de conteúdo pra gente, porque vez ou outra sempre surge essa dúvida. Então agora eu tenho certeza que vocês vão entender daqui pra frente essa ideia de aplicar menos é mais. Falando nisso, vou aplicar em cima da onde eu vim com a base, do mesmo jeitinho que eu apliquei desse lado, que não tinha nada de base. Vou usar o pincel pra mostrar pra vocês como fazer nesse cantinho assim, ó. Já que a gente usou uma esponjinha, olha só, batidinhas pra ir fixando. Vou olhar pra cima pra pegar bem essa partezinha. Quando você aplicar corretivo, tenta vir também, ó, bem rente aos cílios. Principalmente se você não for usar lápis de olho, sabe? Aplicar nada de cor escura pra poder camuflar bem essa parte, que às vezes a gente acaba tendo uma pigmentação diferente, assim, nessa região, né? Se for usar esponjinha, batidinhas, ó, olha pra cima pra fixar bem. Claro que esse lado ficou melhor camuflado que esse. Ficou praticamente sem nada de olheira em vista desse, né, gente? Porque esse lado temos uma camada ainda que fina, mas com uma basezinha aqui por baixo, faz toda a diferença, né? E agora eu venho com o pó, tiro o excesso. Eu gosto de fazer assim, ó, pra tirar bem. Olho pra cima e venho depositando com a mão bem de leve. Porque se você fizer uma fricção muito forte, as cerdas do pincel podem marcar esse produto que ainda está molhado, que você aplicou. É legal também você deitar o pincel, que vai te ajudar, inclusive, a fazer essa aplicação. Feito isso, e dá uma varridinha, ó, tirando o excesso. Vocês viram que a quantidade que eu apliquei não foi muita. Ó, vamos ver se vai sair. Só um tiquinho, eu consigo ver. Mas é porque eu peguei também daqui, né? Talvez não tinha selado direito essa parte interna, que tinha um pouquinho de base. Mas, gente, ó, quantidade é mínima de base, de pó, de corretivo. Aí você pode também estar pensando o seguinte: de repente seu problema não é a quantidade de linhas de expressão, é uma quantidade maior de olheiras. Talvez você queira aprender a camuflar. Isso fica até para um outro vídeo, viu, gente? Porque se eu falar para vocês aqui de olheiras, minha amiga, vai levar um tempo de um vídeo inteiro pra gente falar sobre isso. E se você tiver afim, faz que nem a Paty, deixa aqui embaixo nos comentários. Inclusive teve um vídeo aqui no canal, mas acho legal talvez, de repente, dar uma recapitulada nessa parte assim de olheiras. O que vocês acham? Amoras da minha vida? Para você não marcar a linha de expressão, é você hidratar bem essa região. Você pode inclusive aplicar uma água termal antes de aplicar o hidratante, que vai ajudar bastante. Se você tiver uma região de bolsa nessa área dos olhos, e aí você tem um evento para ir bacana, coloca um gelinho ali, uns 15 minutos antes de se maquiar, porque ajuda a dar uma desinchada. E assim, gente, foi muito divertido esse vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agradeço super por vocês terem assistido. Não fiquem habitoladas, pelo amor de Deus, com essa coisa de linha de expressão, porque é super natural. Afinal de contas, somos humanas, todas nós temos. Quem ainda não tem, um dia vai ter. Como diz a minha mãe, linha de expressão são as marcas da experiência. Então a gente não pode ficar habitolada, tem que deixar seguir. E se você vê na internet, de repente, alguém com a pele muito certinha, das duas uma, meu amor. Ou ela tem muito procedimento estético, ou ela tá cheia de filtro, Photoshop, e a gente sabe que é bem isso, né? Lindona, se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de compartilhar com a sua amiga. Aliás, se você quiser aprender alguma outra dica bacana de maquiagem, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu adoro quando vocês me trazem sugestões, conversam aqui comigo, eu sempre tô de olho. Deixa seu joinha master, se inscrever no canal se ainda não for inscrita, e a gente se vê muito em breve. Sabe quando? Claro que no próximo vídeo. Beijo, até a próxima. Tchau!